Olá, maravilhosos e maravilhosas, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui de novo, matando a saudade dos nossos encontros, das nossas lives. Oi, Andréia. Oi, Desirê. Tudo bem com vocês? E aí, gente, como que vocês estão? Contem pra mim. Oi, Carol, tudo bom? Oi, gente linda! Ai, que delícia! Tanta gente bonita junta. Estou aqui tomando um chazinho. Oi, Jane. Ô, meu amor, obrigada. Eu amo que vocês amam me ouvir, porque eu amo falar. Então dá certo, dá tudo certo. Oi, Dri, tudo bom? Saudade, saudade, gente, que eu tava de live. Oi, Ruth. Vou te responder, viu, mulher? Recebi tua mensagem. Muita calma no coração que logo, logo eu te respondo, tá bom? Prometo. Gente, se vocês, assim, me mandaram coisas esses dias, quem me mandou mensagem, gente, tá uma loucura a minha vida. Então, assim, uma coisa de cada vez, entendeu? Ó, hoje eu fiz, gente, um chá de boldo com alecrim e louro, porque eu tô com um incômodozinho no estômago, sem nada demais. Mas eu almocei, eu não posso comer grão, sabe? Grão, feijão, grão de bico, essas coisas, não posso. E aí no almoço eu fui inventar de comer feijão, tava com vontade. Bem pouquinho, mas assim, não me cai tão bem. Então o chazinho de boldo é mágico, né? Ajuda muito nisso. Gente, esse dia, esse horário de live é diferente, né? Acho que raramente eu fiz já lives na sexta-feira. Vamos ver como que vai ser, né? Esse dia, esse horário novos. Mas a gente vai ter mais encontros, né? Então, segunda-feira a gente tem outro. E quarta-feira teremos outra live. Então, teremos vários encontros daqui pra frente. Ju, meu cabelo é 100% natural. Isso aqui é grisalho mesmo, são os meus branquinhos. E aí, com essa luz que eu coloquei aqui, bem na minha cara, ele ficou mais evidente, né? Normalmente não fica tão evidente assim. Mas é meu mesmo, natural. Inclusive é meu xodó, gente. Esses dias aí um rapaz no... é um hater, nada a ver aí, foi comentar no post querendo me ofender com meu cabelo. Eu falei, meu Deus, coitado dele, mal sabe que é a coisa que eu mais gosto. Uma das coisas que eu mais gosto em mim é o meu cabelo branco. Não adianta querer tentar me ofender com isso, gente. Não tem como. Bom, como vocês já sabem, eu sou péssima nesse negócio de ficar enrolando, né? Eu sou muito ruim nisso, de entrar na live e ficar aqui, ó, papiando. Eu não gosto muito dessa enrolação, até porque tudo que a gente tem pra falar hoje é muito importante. Então, em respeito a todos vocês que estão aqui pontualmente, né, no horário, não vou me prolongar, então a gente já vai começar a falar um pouquinho sobre o nosso tema polêmico. Gente, eu tava muito ansiosa e muito empolgada para falar disso com vocês hoje, porque é um tema que eu gosto. Eu já fiz uma live falando sobre energia feminina e masculina, faz um tempinho. Se bobear, tá até salva aí, gente. Mas eu abordei esse assunto por uma outra perspectiva nessa outra live. Hoje eu vou trazer um conceito um pouco mais junguiano, né? Como venho trabalhando já de uns tempos pra cá. Vou pincelar uma coisinha ou outra que eu lembro que eu falei, mas assim, a gente vai por um caminho um pouco diferente de compreensão hoje, um pouco mais profundo dentro do conceito do Jung. Então, gente, vai ser coisa importante, tá? Se você quiser anotar coisas, pode ser interessante. Então, se preparem aí, fiquem confortáveis, né? Achem um cantinho gostoso aí. Já põe uma aguinha pra ferver pra fazer um chazinho, como eu. E vamos bater esse papo. Eu vou deixar o chat aberto, como eu costumo deixar. E aí, assim, né? Sempre peço essa gentileza que se você for comentar alguma coisa, na medida do possível que seja em relação ao que eu estou falando, tá? Porque senão eu fico me desconcentrando muito e eu gosto da participação de vocês. Mas se ficar muito fora, né? Se vocês ficarem falando coisas muito aleatórias e eu estiver me desconcentrando demais, aí eu tiro o chat, tá? A live, gente, vai ficar salva até semana que vem, até sexta-feira da semana que vem, dia 11, tá? Então hoje é dia 4, vai ficar até dia 11. Então vocês vão ter uma semaninha e pouquinho aí para assistir novamente, tá? Depois eu vou tirar ela daqui, então aproveitem.
Bom, gente, vamos então falar sobre o nosso assunto. Eu queria começar falando um pouco da minha história, bem brevemente, assim, só para a gente introduzir e se situar um pouco sobre essa questão, assim, de como que a gente se identifica enquanto gênero, né? Então, eu, assim como a grande maioria das mulheres, e eu vou citar um pouco sobre os homens também, né? Nós somos criadas, tanto para a maioria de nós dentro da família, mas culturalmente, para sermos o que se espera de uma boa mulher, né? Então, doce, recatada, preocupada em cuidar, sempre muito gentil, né? Não tem esse ímpeto assim de responder. Então, a grande maioria das mulheres, se não dentro da família, mas na cultura, né, a gente foi sendo criada para ter determinados tipos de gostos, características e necessidades que, para nossa cultura, nos qualificam como uma boa mulher. E para os homens não é diferente. Então, existem esses protocolos já pré-estabelecidos culturalmente sobre o que se espera de cada gênero, né? De cada função, de cada papel, de cada ser humaninho que nasce. Então, você já nasce com um scriptzinho ali do que significa ser um bom você, ser uma boa pessoa de acordo com o seu gênero, de acordo com a família que você nasce, enfim, com as características que você tem. E durante muito tempo eu me identifiquei muito com essas pressões, né? Então existia ali uma expectativa que eu fosse, especialmente pelo contexto que eu cresci, mais conservador, né? Bem religioso. Então eu tinha que desempenhar assim um jeito maternal de existir, né? Então eu tinha que ter uma disposição ao cuidado. E eu me identifiquei com várias coisas, né, relacionadas a isso por muito tempo, assim, profundamente. E aí é que tá o primeiro pontinho importante da nossa conversa hoje. Isso acontece com qualquer pessoa. Chega um ponto que a gente perde a clareza sobre o que é realmente nossa identidade e o que é a expectativa que as pessoas, a sociedade, a cultura, a família têm sobre nós. Nem sempre fica claro o que é uma coisa e o que é outra. Às vezes a gente acha que a gente gosta de uma coisa, que a gente quer muito uma coisa, mas na verdade essa coisa não é exatamente uma expressão autêntica. Ela foi colada em você, às vezes muito tenramente, né, desde muito cedo, e a gente cresce acreditando nisso. E a sua família vai ter uma função importante nessa construção, e a sociedade e a cultura também. Tanto é que não é à toa, né, que conforme a história vai acontecendo, os tempos vão passando e os padrões de beleza culturais vão mudando, o gosto da maioria das pessoas fica mais ou menos igual, né? A gente entende o peso que isso tem em relação à nossa própria identidade por esse caminho, né? É só você parar para pensar que não precisa ir tão longe não, tá? O que era bonito 10 anos, 20 anos atrás não é mais bonito hoje, e não é à toa que a massa, né, que a maior parte das pessoas vão moldando o que gosta ou que acha que gosta de acordo com aquilo que é imposto. E isso acontece com a gente desde muito cedo, né? E especificamente falando dessas questões relacionadas ao gênero, né? E aí, nesse primeiro momento, eu estou falando do teu gênero biológico mesmo, né? Então, se você nasceu ou se identifica como mulher ou nasceu e se identifica como homem. E eu fui vivendo muitas fases em relação a essas pressões que foram colocadas em mim. E eu acho que você também vai se identificar com isso. Então, a gente vai crescendo, né? Vai se desenvolvendo, vai amadurecendo. E aí, na adolescência, começam alguns questionamentos do tipo, será que é isso mesmo? Será que o que é que eu realmente gosto? Então, tem esse descolamento dos pais, né? Natural, gente, para os adolescentes. Se você tem filho adolescente, calma, respira, conta até 50, 100, 200, porque passa, né? Passa, mas é importante essa fase de diferenciação para você começar a entender minimamente quem é você. Mas, enfim, gente, como nossa sociedade também não sabe lidar muito bem com adolescentes, muitas vezes esse processo fica meio precário. Então, a gente passa por ele, mas não entra em contato com tudo que é necessário entrar para desenvolvermos realmente a nossa identidade. Então, a gente vai começando a questionar, né, na adolescência e na vida adulta. Então, eu comecei a questionar algumas coisas, por exemplo, será que eu realmente
quero ser mãe? Porque era uma certeza que eu tinha, gente, assim, cresci com essa certeza, assim, intrínseca na minha alma. Eu ia casar, eu ia ter filhos, entendeu? Eu nunca tive dúvidas disso, até o dia que eu comecei a ter. E aí eu pensei, bom, eu sei que eu sou uma pessoa maternal, mas será que eu quero realmente ter um filho? Será? Né? Levantei esse questionamento. Nesse processo de questionar algumas coisas, paralelamente, junto, um pouco antes, enfim, eu fui quebrando algumas dessas expectativas. Então, uma delas, por exemplo, foi quando eu me divorciei. Porque eu fiz tudo certinho, né, gente? Namorei, casei na igreja, segui todo o protocolo. E aí, passou um tempo, decidi me separar. Aí já foi um choque, né? Já foi uma quebra desse caminho aí de que foi me imposto do que seria ser uma boa mulher. Uma boa mulher não ia pedir uma separação, não ia se separar, né? Pelo que eu aprendi. Então eu fui quebrando umas coisas, questionando outras, né? E tentando me encontrar entre esse lugar, entre a expectativa que as pessoas, que a minha família, que a sociedade, que a cultura colocaram em mim sobre o meu papel de mulher nesse mundo e sobre como eu gostaria de exercer isso. E eu, né, eu entrei conscientemente nesse dilema e eu acho que ele vai me seguir até o resto da minha vida. Mas agora, pelo menos, eu já tenho consciência que eu preciso realmente entender esse negócio. E hoje eu entendo que é assim, né? Quanto mais próximo eu tiver da minha própria identidade, quanto mais clareza eu tenho de quem eu realmente sou, mais claro também vão ficando esses papéis, né? E esse é um movimento, como eu falei, constante. Então ele não vai ter uma linha de chegada, porque essas pressões elas não acabam, elas são muito fortes, elas entram num lugar profundo da nossa alma. Então não é um momento, não chega um momento da vida em que isso vai estar resolvido, mas conforme você traz consciência para esses processos e para o que é uma coisa e para o que é outra, se você desenvolve a sua identidade, aí sim você começa a se libertar verdadeiramente. E isso significa se libertar, não é não corresponder a nenhuma expectativa, mas é inclusive fazer as pazes com aquelas coisas, por exemplo, no meu caso, né? Vou voltar à coisa da maternidade. Foram várias fases, então quero muito ser mãe, certeza absoluta, não sei se eu quero, talvez sim, talvez não, mas eu sou uma pessoa maternal, o que eu faço com isso? E aí eu fui ser doula, entendeu? Fui 8 anos, gente, trabalhei com parto, queria bebê nascendo, vi mais de 500 partos na minha vida, foi um período maravilhoso da minha vida, assim, fantástico, assim, aprendi coisas vi coisas que, assim, inimagináveis, e ali eu pude exercer muito do meu cuidado maternal, porque uma doula, ela é praticamente uma mãe ali da parturiente, né? Assim, no sentido do cuidado, especialmente no dia do parto. Estar em contato naquele contexto também foi muito maravilhoso, assim, para suprir essa minha necessidade. E hoje eu consigo entender que eu posso exercer o meu lado maternal de inúmeras maneiras, que eu não preciso necessariamente ter um filho, como me disseram, entendeu? Então, nesse lugar significou para mim fazer as pazes com algo que é da minha natureza, mas ter liberdade para expressar isso da forma como eu acredito, né? Da forma que faz sentido neste momento da minha vida. Então, essa consciência que a gente traz a respeito de quem nós somos, ela te garante essas habilidades, né? Tanto de você calibrar o seu gosto para estar alinhado com quem você é, ter clareza sobre as expectativas que colocam diante de você, fazer as pazes com características suas e poder exercê-las de uma forma autêntica. Gente, as pazes com o seu masculino e o seu feminino, assim, internos, elas vão te levando para esse lugar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre como a gente percorre esse caminho, né? E o que acontece quando a gente não faz. Porque quando a gente vê, gente, essas forças, né? Quando a gente olha, vou falar agora especificamente assim, da energia feminina e da energia masculina. Quando a gente coloca esse conceito, né, essas forças da natureza limitadas ao gênero, ou a um papel de gênero, que é pior ainda, você tira completamente a força, a potência, né, a beleza dessas energias, porque definitivamente elas não são isso. A gente precisa de uma vez por todas, gente, de uma vez por todas,
descolar essa ideia que a gente tem de que feminino e masculino estão necessariamente associados ao nosso gênero biológico ou à nossa identidade de gênero. Então, a gente começa a entender essas coisas como forças da natureza. Mais pra frente um pouquinho, daqui a pouquinho, eu vou citar alguns exemplos, só para vocês entenderem que isso o Jung não tirou do além, né? Então, foi um trabalho de também observação da natureza para entender esse mecanismo energético que acontece, né, na natureza. E nós, sendo a natureza, como eu já falei aqui também várias vezes, se você tá chegando agora, se você ainda não viu lives minhas, não viu conteúdos meus, eu trago sempre esse conceito de que nós e a natureza não somos separados, né? A gente não tá aqui de forma passiva, nós somos a própria natureza, então os princípios que norteiam a natureza também vão nortear o nosso funcionamento físico e psíquico. Então, se na natureza a gente observa o feminino e o masculino, isso vai estar na nossa vida. Mas o ser humano, né, como muitas vezes, não vou dizer sempre, porque não é sempre, mas como muitas vezes, distorce os negócios para conseguir ou lucrar, ou ter poder sobre um grupo, fazer merda, no caso, né? A gente tem uma habilidade em fazer isso, em distorcer as coisas da natureza e dar ruim. E o que aconteceu com essa questão do feminino e masculino foi basicamente isso, né? Uma distorção, um estereótipo que empobrece demais o nosso acesso e a nossa autoconsciência e a gente identificar isso de fato como funciona. Então hoje eu quero conduzir você para esse novo olhar, né? Como a gente começa a enxergar isso de um jeito maduro, de um jeito coerente, de um jeito profundo e verdadeiro, né? Para a gente não cair nessas armadilhas desses estereótipos. Então, se a gente vai para o senso comum, gente, assim, só para passar muito rápido aqui, mas no senso comum, o que as pessoas acham? Que o feminino ele está associado a mulheres que usam aqueles laços rosa no cabelo, né? Uma passividade, a dependência, então, dependência emocional, dependência financeira, né? Uma coisa assim, amorosa no sentido de dar, né? De você ser ali uma pessoa que serve. Então, o feminino para nossa cultura, ele tá nessa caixinha, né? Meio, mas enfim, tá ali. E o homem é o oposto, né? Então, essa figura provedora, caçadora, viril, forte, né? Emocionalmente frio, desconectado das emoções, mas que provê. Também colocaram o masculino nessa caixinha também, meio bota, mas também tá aí, né? É isso que a gente tem hoje como senso comum. E aí entra todos os emaranhados disso, né? Tipo assim, se você for uma mulher feminino bastante, você vai atrair um macho provedor na tua vida. Se você for um macho virilzão, você vai atrair uma mulher super mega feminina, né? Para se complementar, para fazer o encaixe perfeito ali de uma energia e da outra. Gente, quem nunca viu esses negócios, essas baboseiras na internet? É o que mais tem hoje em dia quando a gente fala desse assunto, né? E esse discurso vai criando a ideia na nossa cabeça de que se você performa, se você desempenha um papel, você é capaz de atrair o seu oposto perfeito complementar. Mas qual que são os problemas desse tipo de pensamento? Primeiro, você começa a performar. Então, você começa a agir para conquistar e não ser você autenticamente. Então, se você é uma mulher, por exemplo, que tem uma postura um pouquinho mais assertiva, um pouquinho mais firme, aí você já você vai atrair um banana na tua vida. Você precisa se ajeitar, né? Se colocar no seu lugar, desempenhar um papel que esperam de você, para que você atinja a possibilidade de atrair o oposto disso e aí você vai ser feliz. Vejam, gente, que vira uma loucura, né? Só que quando isso começa a acontecer, e muita gente cai nessa ladainha, gente, muita gente, né? Em busca desse ideal perfeito e harmônico, né? Baseado numa performance. Muita gente cai nisso. Só que aí é isso, a tua alma, né? A expressão mais genuína do seu ser, ela se transforma puramente num personagem
que vai fantasiar, né, que vai exercer um papel ali para alimentar uma fantasia que na maioria das vezes nem é aquilo que você realmente quer para você. Às vezes você acha que você quer. Então, a problemática por trás desse tipo de discurso é essa. Você anula a espontaneidade. Gente, quem disse que existe um jeito específico de desempenhar o ser mulher ou o ser homem, né, para fora? Quem foi que disse? Aonde que isso está escrito? Esse tipo de postura, esse tipo de conduta, de pensamento, enfim, ele cria, gente, uma caixa limitante, assim, absurda, né, em relação às possibilidades que a gente tem de desenvolvimento interno. Então, você fica refém de desempenhar um papel. E aí, o relacionamento, ele vira um palco. Ele vira um palco. E o Instagram potencializa isso ainda a nível master, né? Então, ele deixa de ser um espaço de encontro verdadeiro, porque você tá ali só performando. Então, se um e o outro não estão sendo de fato quem eles são, você perde totalmente ali a oportunidade de amadurecer, de crescer, de desenvolver aquela relação de uma forma saudável. Ela vira um palco, né, um desempenhar de papéis ali. E esse tipo de visão, gente, assim, cindida, né? Quando eu trago esses conceitos para vocês, eu tô falando de uma forma de olhar para o masculino e o feminino cindido, dividido, né? Então, eu sou uma coisa, eu preciso desempenhar essa coisa perfeitamente, e aí eu vou encontrar uma outra pessoa que é uma outra coisa que também desempenha aquela outra coisa perfeitamente. Sabe, essa coisa de que ou é uma coisa é outra. Qual é o problema disso, né? A gente reduz todas as nossas forças psíquicas, tudo aquilo que a gente teria de potencial, a um estereótipo de comportamento. Então, o feminino, né, ao invés dele se expressar, por exemplo, como uma energia criativa, né, profunda, como a sua capacidade de gestar novas ideias, né, de nutrir a sua própria alma, de nutrir a sua própria vida, ele se reduz à docilidade e submissão. O masculino, por sua vez, ao invés de ser o esteio da tua vida, o sustento da sua alma, aquilo que te dá direção, foco, né, capacidade de ação, ele se transforma numa ideia de brutalidade agressiva, sabe? Então, assim, quando a gente reduz o feminino e o masculino a papéis de gênero, vocês entendem o que a gente perde? A gente começa a entender, né, o que a gente está perdendo nesse processo. Então, você começa a perceber, né, com essa forma de olhar, que o feminino e o masculino, na verdade, eles são forças que estão atuando dentro de você e que, se você não traz consciência para isso, elas ficam desordenadas. Elas começam a te sabotar, elas começam a prejudicar a sua vida. Então, não é uma coisa que está fora, não é um papel que você tem que desempenhar, mas são forças internas que estão atuando dentro da cabecinha de todos os seres humanos, independente do seu gênero, e que estão esperando, aguardando a sua tomada de consciência para que elas sejam integradas, né? Para que você consiga canalizar isso ao seu favor. Então, a gente, né, qual que são os problemas? A gente reduzir a nossa força psíquica a um comportamento, né? Essa é a primeira coisa. O outro problema, ela dificulta o nosso processo de individuação. Então, vou resumidamente aqui falar para vocês o que é a individuação para o Jung, porque isso é muito importante. A individuação, ela é o processo onde a gente vai integrar todos os elementos de dentro da nossa psique, incluindo as nossas sombras, incluindo aquilo que a gente não gosta, aquilo que é inconsciente, aquilo que é consciente, tudo que tem dentro da sua psique. Conforme você toma consciência e você integra isso dentro da sua identidade, você caminha para a individuação, que é você se tornar cada vez mais inteiro. Ao desmembrar o feminino e masculino como papel de gênero, você perde a oportunidade de caminhar para a individuação e de integrar esse elemento dentro de você, porque você está projetando a outra metade para fora. Então, se você é uma mulher que está extremamente preocupada em desempenhar o papel como uma boa mulher,
e você se limita a isso na sua vida, o seu masculino interno, ele tá lá largado, abandonado, te sabotando, fora de controle, ou apagado, né, ou sem potencial de ação. E aí você vai fazer o quê? Você vai procurar isso num relacionamento, numa pessoa, numa outra pessoa, para suprir uma questão que poderia ser integrada dentro da sua psique por você, né? E tornaria a sua vida com certeza muito mais satisfatória, com muito mais sentido. E o contrário é verdadeiro também. Então, vejam que se um homem, por exemplo, não se permite entrar em contato com as próprias emoções e ele depende de um relacionamento afetivo para isso, ele tá projetando isso, gente, é a coisa mais comum que acontece, viu? Homens, em geral, só têm acesso à intimidade emocional dentro de uma relação afetiva. Ele termina a relação, ele não tem com quem falar de emoções, não tem com quem falar de sentimentos, porque ele não faz isso fora daquele contexto. Então, isso é uma cisão, né? É o homem que acha que tem que exercer essa função absoluta, né? Nesse processo, ele não entra em contato com uma parte dele que é essencial também, e aí ele acaba se sabotando nesse lugar, projetando numa parceira essa responsabilidade, né? Então a gente começa a entender que a gente não precisa se encaixar num modelo de gênero, né? A gente precisa reconhecer essas partes dentro da gente para integrá-las e caminharmos para a nossa individuação. Então, uma outra coisa, gente, que acontece também muito comum. Isso gera muito sofrimento psíquico, né? Então, essa falta de integração, de consciência, ela faz a gente sofrer emocionalmente. E não só no nosso sofrimento individual, mas também nas relações. Então, a gente projeta isso para fora e as nossas relações começam a ficar complicadas também. Então, por exemplo, se você é uma mulher que é hiperconectada com esse arquétipo, assim, da mulher boazinha, entendeu? Que tem que ser feminina, tem que ser boazinha, você começa a ter dificuldade de impor limites. Você começa a não ter capacidade de desenvolver a sua própria autonomia. Então, você vira uma pessoa dependente emocional. Você sente culpa por querer ambicionar alguma coisa, por conquistar alguma coisa. Então, você não se sente merecedora, muitas vezes, daquilo que você consegue realizar. Você pode ter uma tendência, assim, a uma autoanulação afetiva. Então, absorve todos os BO da relação, cai tudo nas suas costas. Você precisa absorver todos os desconfortos. Tudo que tá na mesa ali de desconforto emocional, você pega pra você, como fruto também da dependência, né? Já por outro lado, né? Eu vou citar alguns exemplos depois, assim, ao contrário disso, mas só pra gente seguir aqui. Homens que ficam aprisionados nesse estereótipo do machão, de não poder expressar sentimentos. Perdem, gente, profundidade na vida, perde sentido, né? Porque não é capaz de entrar em contato com as próprias emoções. Então a pessoa fica rígida, ela fica insensível, ela vai ter uma dificuldade enorme de escutar o outro, né? De ter empatia pelo outro, de se colocar no lugar. Então vira uma pessoa extremamente reativa, né? Se confunde ali entre a potência e a dominação. Então, a pessoa confunde, né, a proteção com ciúmes exagerado, com domínio. Vejam, gente, que isso não está distante. Todo mundo ou já foi assim ou conhece alguém com essas características, né? Então, a gente vai percebendo que esses elementos, né, não integrados, eles vão interferir diretamente no seu cotidiano, nas suas relações, na forma como você se vê, na forma como você se posiciona em relação ao outro. Então, não é um negócio que tá assim, ó, lá, desconectado, longe, distante. Não, tá na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Por isso que isso diz respeito a todos nós, a mim, a você, a todo mundo. E aí, essa rigidez, assim, né, de que eu preciso ser assim, ela faz você sentir culpa por existir. Quem nunca sentiu culpa por existir? Essa sensação, assim, de que não deveria ter pensado daquele jeito, não deveria ter feito daquele jeito. Nossa, mas será que era isso que estavam esperando de mim? Será que era esse o papel que eu tinha que desempenhar? Será? Sabe? Culpa por existir.
por ter estabelecido dentro da sua cabecinha, né, vindo de fora ali essa pressão, exatamente do que se espera sobre você. E aí, se você não tem consciência disso, para limpar, né, para tirar do caminho aquilo que não tem nada a ver com a sua identidade, para permanecer só aquilo que é seu, você começa a sentir culpa por existir. E esse peso, gente, sustentar esse tipo de tensão, né, a longo prazo, gera um desgaste emocional que, assim, é difícil até de explicar, porque às vezes você nem sabe de onde que ele tá vindo. Você tá cansada, exausta, nada na sua vida faz sentido, você não sabe por quê. Né? É acúmulo de tensões acumuladas, né? De falta de tomada de consciência a respeito de algumas imposições, que é isso, né? Fazem você viver uma vida que não é a sua, faz você sentir culpa por sentir coisas ou por expressar coisas autenticamente, se elas estão fugindo daquilo que se espera, né? E por isso que a gente tem que trazer essa consciência. Então, uma outra coisa que acontece, gente, muito séria, assim, pra gente encerrar essa primeira parte entendendo as consequências da gente não integrar o nosso masculino e o nosso feminino como forças internas. Isso aqui talvez seja, assim, o mais grave. Isso anula a fluidez da sua vida, a espontaneidade. Então, amarrando um pouco com o que eu estava falando agora por último. Então, vai ter momentos na sua vida que, se você é mulher, vai ter momentos que você vai precisar ser firme, que você vai precisar ter uma postura altiva, que você vai precisar delimitar um limite bem claro. Ó, não ultrapasse daqui. E se você tá presa numa ideia do que é ser uma boa mulher, você não vai ser capaz de desempenhar esse papel quando ele for necessário. Da mesma forma, ao contrário. Então, se você tá muito presa, né? E, gente, acontece isso com mulheres também, porque a gente, às vezes, vai pro outro extremo, né? Existe essa briga interna, então nem toda mulher vai estar presa no estereótipo de boazinha. Às vezes, você tá no outro lado também. A próxima live, gente, eu vou entrar nessa perna aqui, tá? Ânimos dentro da psique feminina, totalmente solto, né? Onde ele se transforma num tirano. E você também fica nesse lugar, assim, de sentir essa pressão interna, como se você estivesse sempre atrasada, sempre errada, sempre faltando alguma coisa, e sente uma necessidade enorme de agir e age descontroladamente. Então, também, as distorções, gente, os desequilíbrios, eles vão para todos os lados, tá? Independente do seu gênero. Então, a forma como você vai se manifestar depende muito, né? Na aula, no sábado, eu vou aprofundar em cada ponto desse. Então, a gente vai ter uma oportunidade, né, com mais tempo, para eu conseguir delimitar para você exatamente todas essas ramificações, né, e como que elas vão atuando na sua vida nessa desregulação. Mas, para voltar à questão da fluidez, né, a vida é cíclica e você vai precisar conversar com essas forças de várias formas, em vários momentos. E se você tá com elas equilibradas assim de uma forma mais harmônica, você se vê capaz de agir coerente. Então, quando você precisa ser firme, você é firme. Se você tá num momento em que você precisa entrar em contato com as suas emoções, ter uma postura mais passiva, ter uma postura mais calma, de confiança na vida, você também é capaz de fazer isso. Então, essa integração, ela permite que você permeie pelos ciclos da vida com mais naturalidade. Porque se na hora que você precisa de firmeza, você tá presa na ideia de que você tem que ser boazinha, você paralisa, o outro te invade, o outro te atropela, você se machuca. Se você tá presa na ideia de que você não pode entrar em contato com seus sentimentos, porque isso é fraqueza, na hora que você precisa fazer isso, você vai sofrer 1000 vezes mais, porque você vai fugir para outro lugar, você não vai se permitir entrar em contato com aquele sentimento, e isso vai ter uma consequência para você. Então, vejam, gente, que integrar essas forças psíquicas de uma forma harmônica te torna capaz, basicamente, de viver de forma coerente, de se colocar no mundo de uma, assim, respeitando a sua essência, a sua natureza, a sua alma, né? De uma maneira sábia, de uma maneira que traga para você amadurecimento, né? Que respeite as pessoas ao seu redor e que te respeite acima de tudo.
Então, essa integração, gente, ela é fundamental, né? Então, essa cura, que eu diria, não sei se é uma cura, né? Mas esse processo de integração, ele começa a acontecer quando você para de se perguntar o que é que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer? Para de se perguntar o que você tem que fazer. Comece a se perguntar o que a sua alma está te pedindo neste momento. Então, não se apegue aos papéis e às expectativas. Tenha um diálogo interno para entender o que é coerente, o que se espera de você naquele momento. Porque isso sim vai te levar para uma integração. E, gente, tudo isso, né? Essa falta dessa integração que gera todas essas consequências que eu estava falando para vocês, isso afeta todos nós, né? Como eu falei, isso é do ser humano. Então, você, todo mundo sente esse tipo de angústia e precisa buscar essa integração, né, desses elementos. E tudo isso, gente, acumuladamente, a vida vai passando e você não toma essa consciência. Você não entende o que é o seu feminino, o que é o seu masculino, como que ele foi desenvolvido, quais são os gatilhos. A gente vai entrar nesse lugar aqui já, vou explicar para vocês o que forma esse feminino e esse masculino. Tem uma origem, tá? E explica muita coisa. Mas se a gente vai vivendo a vida sem tomar consciência disso, e aí é isso, né? Precisa pôr limite, não sou capaz. Eu preciso pôr esse projeto para andar, fazer ele funcionar e paro no meio do caminho. Eu preciso ter aquela conversa difícil. Eu preciso entrar em contato com aquele sentimento lá sobre aquela situação para superar aquilo e seguir adiante. Se a gente vai se vendo incapaz de fazer essas coisas, isso vai gerando no acúmulo cansaço psíquico, gente. Aí a gente vai pifando. Chega uma hora que a gente começa a pifar. Começa a não dar certo, né? O desconforto, ele vai chegando num momento que você vai falando, vai entrando num ponto de ebulição. Alguma coisa precisa ser feita, né? Então, quais são os sinais de cansaço psíquico que você talvez esteja sentindo, que estão apontando para essa desintegração? Então, presta atenção. Você desperdiça sua energia na performance. Então, você se preocupa o tempo todo em como você está sendo percebida ou percebido. Você fica medindo suas palavras, você fica medindo seu tom de voz. Você não se sente confortável no seu próprio corpo em algumas situações específicas. Você vive sobre tensão, preocupado com alguma coisa ou com alguém te avaliando. Então, performance exagerada, né? Muito medo do que os outros estão pensando. Isso faz com que você se desconecte da sua espontaneidade, né? E, gente, ser espontâneo é a coisa mais relaxante que existe no mundo. Não tem nada que vai relaxar mais a sua alma, sua psique e suas emoções do que ser espontâneo, do que se sentir confortável e à vontade para ser você integralmente. Então, sem espontaneidade, você não segue os seus impulsos criativos. Então, você acha que a sua ideia é ruim, que não é boa o suficiente. Ah, mas todo mundo já faz isso. Ah, mas não vai dar certo. Você começa a colocar um monte de empecilho de problema. Você para de dizer exatamente o que você sente, o que você pensa. Então, você fica se punindo, se controlando o tempo todo para além do necessário em relação àquilo que você precisa expressar na sua vida. Você deixa de expressar emoções que não combinam com o seu papel que você acha que você tem que desempenhar. Então, olha como que a perda da espontaneidade vai fazendo a gente se sabotar, né? A gente vai se sabotando sem perceber. E aí você fica tenso o tempo todo entre o desejo e a culpa. Então, você quer um negócio e você se sente culpado por querer. Você quer uma coisa e se sente culpado por não conseguir fazer o que você devia estar fazendo. Será que eu tô sendo egoísta de fazer essa escolha? Será que eu tô sendo uma boa pessoa? Será que eu tô sendo um bom profissional? Será que isso tá suficiente? Essa tensão, gente, eterna entre desejo e culpa, desejo e culpa. Eu quero uma coisa e sinto culpa porque eu não consegui, sabe?
esse é um negócio, gente, que tá presente na sua vida, no seu dia a dia, que passa na sua cabeça o dia inteiro. A tensão entre o que você quer e o que você faz. A desconexão, né? Esse choque interno constante, gente, ele esgota a sua mente. Ele te esvai de energia. Essa cisão que a gente mesmo se coloca, né, nas situações de culpa, de vergonha, né, de não saber o que é, o que eu preciso fazer da minha vida, ou sabe o que precisa fazer, mas não é capaz de fazer. E aí isso vai criando uma cisão interna, né, porque aí é uma desconexão entre aquilo que você acredita e aquilo que você é capaz, né. E aí isso traz essa sensação de inadequação, né, de você não ter a certeza de que você tá fazendo certo, mesmo fazendo tudo certinho, parece que não é suficiente, parece que você isso é muito comum entrar nesse lugar, como que chama? Quando a pessoa, assim, não se vê merecedora, sabe assim? Do reconhecimento ou do próprio esforço, assim. Esqueci o nome aqui agora. Impostora, síndrome da impostora. Então, a pessoa ocupa até um lugar, desempenha coisas, mas não se vê merecedora do reconhecimento que aquilo traz. Não se vê digna de ter uma vida confortável. Não se vê digna de receber um salário justo. Ou de receber o salário que recebe. Você não acredita que você merece ter a vida que você acredita que, no fundo, seria ideal para você. Tudo isso, gente, são sintomas de um feminino e de um masculino interno desconectados, desintegrados, sem consciência. E isso afeta todo mundo, independente do seu gênero. Se você é homem, se você é mulher, se você se identifica com um, se identifica com o outro, eu tenho certeza que com alguma coisa que você se identificou, porque isso realmente passa por todos nós, né? E aí, pra gente caminhar agora para essa conclusão, eu só queria destrinchar para vocês brevemente a desconstrução desse estereótipo, né, do feminino e do masculino como gênero e trazer eles como forças da psique para que vocês saiam daqui hoje com essa informação clara, com essa informação assim, ó, bem construída na cabeça de vocês, para que vocês tenham condições de começar a colocar isso em prática. Então, a gente falou até agora de todos os malefícios, de todas as merda que acontece dentro da nossa cabeça e na nossa vida, quando a gente se limita a enxergar o feminino e o masculino enquanto papel de gênero. É tudo isso que acontece, gente. Toda essa sofrimento, todas essas coisas erradas, todas essas coisas ruins que eu falei até agora, acontece na nossa vida quando a gente não tem essa conexão, quando a gente não faz essa conexão. Mas, quando a gente entende essas energias enquanto forças da nossa psique, quando a gente entende que elas são forças simbólicas da natureza, e eu trouxe alguns exemplos aqui muito legais para vocês entenderem isso, gente. Então, por exemplo, o que na natureza a gente pode considerar como sendo feminino? O que vocês acham que, olhando a natureza, assim, ó, de observação, traz o que é o conceito simbólico do feminino? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, a terra. Por que a terra é um símbolo feminino, né? Por conta da fertilidade, do fato da terra nutrir, do acolhimento, né? Do símbolo da gestação. Então, é ali na terra onde ela vai gerar a vida. Então, a terra a gente pode entender como feminino, né? A água, boa, Luísa, a água também tá nesse lugar, pela fluidez, né? Pela adaptação. A lua, por exemplo, por conta dos ciclos, né? Então, a lua também traz essa simbologia do feminino. Então, ela é mais ligada à intuição, ao inconsciente, né? O masculino, por exemplo, a gente pode pensar no fogo como um elemento masculino, porque ele está ligado à vontade, à ação, né? À transmutação, tem um impulso de vida, ele traz um senso de destruição criativa, né? Então, de transfiguração dos elementos.
A montanha, por exemplo, é um símbolo masculino da natureza interessante também, né? Então, ela traz, por exemplo, esse símbolo da firmeza, da estabilidade, né? Da verticalidade. Então, gente, a gente vai observando, assim, que simbolicamente, na natureza, a gente vê o feminino e o masculino manifestado de diversas formas. E o ser humano, como fruto da natureza, né, como sendo parte dela, como tendo essa conexão de ser a natureza, essas forças simbólicas, elas estão dentro da gente, né? E aí a gente tem, segundo Jung, 2 arquétipos, que é a ânima e o ânimos. Então, a ânima vai representar o feminino dentro da psique, e o ânimos vai representar o masculino dentro da psique. E aí, na aula de sábado, no dia 12, né, para quem quiser se aprofundar nesse assunto, gente, serão 4 horas de conteúdo super dinâmico. Você pode ter acesso à gravação por 30 dias, então mesmo que você não consiga estar presente no dia 12, você pode assistir essa aula depois. Nesse encontro, eu vou... Tudo isso que eu tô falando aqui, especialmente daqui pra frente, eu vou aprofundar em cada ponto, assim, ó, bem destrinchado, para que você consiga identificar em você cada elemento. Porque hoje eu vou trazer o conceito amplo, já vai te ajudar, você já vai se identificar, mas na aula você vai ter uma identificação um pouco mais pessoal, né? Porque eu vou detalhar um pouquinho mais. E vou explicar um pouco, né, mais profundamente também, com certeza, assim, além do material complementar, além das dinâmicas no meio da aula, para vocês irem, né, absorvendo esse conteúdo. Mas, basicamente, gente, se você se identifica, esquece o seu gênero biológico, tá? Esquece, apaga, deleta. Ele não importa aqui, não faz diferença. Se você se identifica emocionalmente, psiquicamente, enquanto mulher, você vai ter um ânimos, que é o seu oposto complementar que vai estar dentro de você. Então, se você se identifica como mulher, você vai ter um ânimos, que é o seu inconsciente masculino. Lembra que eu falei que o ânimos é o masculino. Se você se identifica como homem, independente do seu gênero biológico, se a sua identificação consciente, se o seu funcionamento psíquico consciente vê o mundo, percebe o mundo mais conectado com a simbologia do masculino, você vai ter a ânima, que é o seu inconsciente feminino. Então, vocês entendem que no gênero que eu me identifico conscientemente, eu terei no meu inconsciente o gênero oposto complementar. Então, as mulheres vão ter o ânimos, que é o masculino, e os homens terão a ânima, que é o feminino. Certo? Deu para entender? Então, todo mundo vai ter os dois, um consciente e um inconsciente. Ou você tem um consciente e um inconsciente, entendeu? Sacaram, né? Deu para entender. E a ânima, o que ela representa, gente? Eu listei aqui para não esquecer. A capacidade de sentir profundamente, a criatividade, a escuta do invisível, ou seja, esse senso da intuição. Tenho aula só sobre intuição na Hotmart, quem quiser, link da bio, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então, a criatividade, a escuta do invisível, o mundo emocional e simbólico e a entrega ao fluxo da vida, ou seja, a confiança na vida. Aquela pessoa que sabe que ela não está sozinha na vida. Isso é trabalhado a partir do feminino. O que o masculino representa? O ânimos. No que ele te ajuda? Ele te ajuda a ter discernimento. O que é o discernimento? É você saber tomar decisão. Então, é você saber, eu quero isso para minha vida. O que você quer para sua vida? É isso ou é aquilo? Discernimento, é saber tomar decisão. Direção, a palavra que estrutura, então ele traz estrutura, né? Firmeza. A ação coerente e a capacidade de sustentar decisão. Então, aquela pessoa que decide vai até o fim. Ela sabe o que ela quer. Ela tem a capacidade de colocar isso no mundo, ela tem coerência e ela vai até o fim. Isso é trabalho do ânimos, do nosso masculino, certo?
Então, o feminino dentro de você, gente, não é a sua aparência, não é a sua passividade, não é o seu lacinho rosa no cabelo, não é a sua submissão. O seu feminino é a sua capacidade de criar mundos internos, de ser criativo, de ser perceptivo, de ser intuitivo, de confiar na vida. Esse é o papel do feminino. O masculino não é a sua produtividade nem a sua ambição, não é a sua força física, não é. É a sua habilidade de escolher, de decidir, de sustentar suas decisões, de ter estrutura interna. E isso é o seu masculino, tá, gente? Tá claro aqui como que é a função que eles têm dentro da sua psique? Essa é a função. Percebam que todo mundo precisa ter os dois. Todo mundo precisa ter os dois desenvolvidos, senão a gente não vive. Senão a vida fica travada, fica atravancada. Se a gente não desenvolve com maturidade as duas coisas, né? E como que eles nascem, gente? Como que eles nascem? No sábado eu vou destrinchar isso assim, ó, detalhadamente. Mas para resumir aqui, o ânimos, ele vai se formar a partir de todas as suas experiências com figuras masculinas na sua vida. Então, mulher querida, seu ânimos vai vir da onde? Do seu pai e das referências masculinas, assim. Professor, irmãos mais velhos ou irmãos, da cultura, principalmente, né? Então, tudo todo o seu ânimos, todo o seu complexo no masculino vai ser estruturado a partir dessa referência. E a ânima, por sua vez, vai se formar a partir das suas referências de mãe, femininas. Então, a sua figura da mãe, da sua avó, né, da religião. A religião entra nesse lugar do romantismo, de como que você encarou ou foi introduzida nesse lugar na sua vida. Tudo isso vai construir a sua ânima. Então, eles vão sendo criados, gente, a partir dessas referências. E essas referências, elas vão te acompanhar pro resto da sua vida. Eu tenho essa notícia para te contar. Você tá perdida se você teve uma referência ruim? Não, gente, não. Eu dei uma má notícia e vou dar uma boa notícia agora, tá? Pra acalmar o seu coração. Se eu tô te falando isso, você tá desesperada porque você teve um pai horrível, ausente ou uma mãe péssima. Calma, calma, que nada está perdido. Apesar do ânimos e da ânima se construírem a partir dessas referências, elas não são as únicas. Então, primeiro, elas não são as únicas. Então, a gente pode buscar outras. Esses complexos, eles não são rígidos e absolutos para sempre. Eles se transformam. Eles podem ser transformados o tempo todo a partir do ponto que a gente toma consciência a respeito deles. Então, não adianta querer que eles se transformem aí andando soltos na vida. Vocês estão aqui, vocês estão aprendendo isso. A aula no dia 12 vai ser mais uma oportunidade para se aprofundar ainda mais, justamente para que vocês consigam integrar esses elementos com consciência, né? Por quê? Nesse movimento de integração, você vai se tornando capaz de remodular essa referência. Então, ao invés de ficar completamente presa ao que faltou lá do seu pai e da sua mãe, você vai entendendo ao longo da sua vida, por exemplo, você conheceu uma mulher mais velha que vai desempenhar o papel maternal e você fica ali por um tempo, né? Se permite receber aquele cuidado para que você consiga ir remodelando essa instância psíquica, né, dentro de você, para que você não fique preso a todos os padrões que ela vai carregar de onde ela se construiu, que é da sua referência primária, da sua família. Então, gente, sempre tem luz no fim do túnel. Não existe nada. Aliás, eu já falei isso muitas vezes, mas eu gosto sempre de repetir. Por que eu sou apaixonada pela psicologia? Por que eu sou apaixonada pela psicologia? Porque ela é a ciência da esperança. Gente, psicologia é a ciência da esperança. Nada é completamente perdido. Nada é irreparável na nossa psique. O trauma mais profundo do mundo, existe caminho de regeneração. Para tudo, gente, para tudo. Então, não tenha medo de ter perdido nada que seja essencial para você. Não tenha esse medo.
Tudo pode ser reconstruído. Eu estou aqui para te ajudar nisso, para te ajudar nesse processo, para você reconstruir aquilo que te faltou, para que você volte a ter esperança, né, de que algo ali fundamental você perdeu. Isso não é verdade, gente. Então, é importante a gente saber, né, dessa informação, até para a gente ter coragem de olhar para a nossa história. Porque muitas vezes o medo de olhar para a nossa própria história é o medo de se deparar com algo irreparável. De falar, meu Deus, eu acho que realmente eu sofri um trauma assim tão profundo que não tem como recuperar. E aí, para nem pensar nisso, às vezes a gente nem entra em contato. Mas, gente, isso é atraso na sua vida, assim. Isso é atraso emocional na sua vida. Não vá por esse caminho, né? O que vai fazer você encontrar o sentido é ter a coragem de olhar para sua história sabendo que não existe nada que não possa ser reparado. Nada. Pega na minha mão e vamos junto nesse caminho, né? Eu tô aqui para te ajudar com isso. E como que a gente percebe, né? Exatamente, cara, essa transformação é constante, gente, na vida, assim, pra vida, sabe? É a gente entender que isso é pra vida. Eu estou reconstruindo as minhas instâncias emocionais aqui do momento em que eu tomei consciência disso e eu farei isso até o meu último suspiro, entendeu? Porque é isso que faz a minha vida ganhar sentido, cada vez mais, né? Como esses arquétipos, eles vão se formar a partir dessas projeções, qual que é o cuidado que a gente tem que tomar na vida adulta, né? Para ir por um caminho construtivo. Tudo aquilo que você ainda não integrou, tudo aquilo todas as lacunas que ficaram da sua história, como que você vai começar a identificar essas lacunas? É o primeiro passo para você reconstruir a sua história, eu vou dar hoje, e o restante vai ser sábado, dia 12, tá? Na aula completa. Então, eu vou dar o primeiro passo hoje, que eu acho que é o mais importante, e o restante a gente vai se aprofundar no sábado. Você precisa entender o seguinte: eles foram formados a partir da sua referência, certo? Então, você cresceu com uma referência de pai, uma referência de mãe. Essas foram as primeiras, boa, ruim, média, foi o que foi. Isso vai começar o seu processo de construção das suas instâncias psíquicas femininas e masculinas. Vão ficar lacunas na vida de todo mundo. Alguns mais, outros menos. Então, se você teve uma experiência boa, vai ter lacuna. Se você teve uma experiência média, vai ter. Se você teve uma experiência péssima, vai ter. Mais ou menos, mas todo mundo vai ter alguma falta nesse processo. Todo mundo. E aí, a gente vai fazer o quê? Para a gente começar a identificar onde que estão essas faltas e qual que é o caminho que a gente tem que fazer de volta para se reconstruir, a gente vai observar aonde que nós projetamos isso na nossa vida adulta, no outro. Exemplos, tá? Exemplos para você identificar assim, ó, em 5 segundos. Você, por exemplo, é uma mulher que sente uma necessidade da validação de homens mais velhos ou de figuras de autoridade. Ou você não sente validação, você tem medo de figuras de autoridade. Chora, não sabe lidar, fica sempre tensa. Isso é projeção, né? É o seu ânimos imaturo esperando uma figura de autoridade ali te validar. Ou é o seu ânimos interno ali, se você tem dificuldade de lidar com figura de autoridade, pode ser o seu ânimos que é um tirano, que faz com que você se sinta culpado e cobrado o tempo todo, e aí você projeta essa cobrança no outro. E é como a figura de autoridade em geral é uma figura que cobra, então você tem uma dificuldade de lidar com ela, né? Homens, por exemplo, isso é bem comum, bem comum. Homens que ficam super encantados, assim, por mulheres diferentes, por mulheres, sei lá, que tem esse instinto da salvadora. E coloca toda a esperança da vida deles de felicidade naquele papel, né, daquela mulher. Isso, gente, é a ânima que não foi trabalhada, que não tá consciente, buscando o cuidado, né, o zelo que faltou lá da mãe, lá atrás, né? Então, percebam que a gente vai, nas nossas lacunas, a partir dessa construção, né, do nosso ânimos e da nossa ânima, a gente vai colocando nas nossas relações, projetando nas nossas relações, para tentar suprir essa falta, de alguma forma. E isso, gente, acontece o tempo todo.
Então, observa, por exemplo, a relação com o seu parceiro, com a sua parceira. Observa a relação com o seu chefe, com seus colegas, com seus pais, com seus irmãos. Começa a fazer uma análise das suas relações e observa quais são os lugares que te despertam gatilhos. O que te desperta gatilho? O que te deixa desconfortável? Aonde que estão as suas dependências emocionais? Aonde que estão as suas carências nessas relações? Isso, gente, vai te dando pistas sobre aonde você está projetando as lacunas do seu ânimos ou da sua ânima ferida, não integrado. Então, você começa a falar, tá, então a minha dificuldade, por exemplo, de lidar com figura de autoridade pode vir de tal e tal lugar, enfim. Então, a gente começa a ter pistas, né? Lembrando que no sábado, dia 12, eu vou dar mais caminhos para você encontrar e identificar isso em você. Mas acho que esse, assim, é o mais central, né? Se você partir daí, você já começa a entender bastante coisa, né? E quando essas instâncias, elas estão feridas, né? Quando elas estão mal formadas, então eu vou citar só alguns exemplos, assim, por exemplo, de um ânimos muito negativo numa psique feminina, que também é uma coisa muito comum. Você tem uma voz crítica interna autoritária. Toda mulher tem, gente. Eu falo isso assim, ó. Eu já ouvi isso várias vezes e várias pessoas que falam sobre esse assunto relatam a mesma coisa. Quando você fala assim pra uma mulher, você tem uma voz dentro de você sabotadora, crítica, que sempre fala que você não é suficiente, ou que o que você tá fazendo é errado, ou que você não deveria estar fazendo o que você tá fazendo, você deveria estar fazendo outra coisa. Você fala isso, dá um negócio assim que você fala, eu tenho isso aí. Tem nomes, negócios, da onde que surgiu? Porque, gente, assim, é unânime, né? E isso é um ânimos não trabalhado, né? Não integrado. Mal formado ali, muito ferido. Então, essa voz crítica sabotadora. Dificuldade de confiar na sua percepção, né? Na sua tomada de decisão. Você pode ter uma tendência a um complexo de inferioridade. Então, você vai se sentir inferior a homens, a figuras de autoridade, a outras pessoas. Você começa a agir de uma forma muito desconectada da tua alma, assim. Então, agir por ação, né? Por instinto de sobrevivência, por insegurança, por qualquer razão que não seja a sua vontade, né? Então, tudo isso são reflexos de um ânimo desestruturado. Então, essa voz que fala que você tá atrasada, que você não é boa o bastante. Quem você pensa que é pra tá fazendo isso aí? Pra tá tendo essa ideia, pra ousar? Presta atenção no seu ânimos, né? Nesse lugar, gente, ele já virou um tirano, né? Então, isso já caracteriza um tirano mesmo. Uma voz ali que trabalha única e exclusivamente para te sabotar, né? E a ânima negativa, ela vai trazer instabilidade emocional. Vamos lembrar dos alecrins das nossas vidas que tem essas características, ou você, se você se identificar. Instabilidade emocional, fuga da realidade, projeção de salvação na figura feminina, vitimização, passividade, imaturidade emocional, fica igual a criancinha birrenta quando não consegue o que quer. Tudo isso é ânima ferida, desintegrada, né? Tá faltando referência feminina na sua vida. E, gente, a grande novidade, né? E eu acho que a conclusão é que essas instâncias, elas estão pacientemente esperando você tomar consciência delas para que elas sejam integradas na sua vida, porque a função delas não é... Quando a gente fala assim, energia feminina e energia masculina, as pessoas veem, mas eu não gosto de qualificar, eu não gosto de pôr as coisas na caixinha, porque isso é limitante. Gente, não, é exatamente o contrário. Quando a gente entende e integra essas coisas, elas não vêm para limitar, elas vêm para expandir e para trazer liberdade emocional. É para você se ver livre dos seus processos de autossabotagem. Daquilo que faz com que você pare de se conectar com o que é importante para você. Então, não é para limitar, não é para enquadrar naquilo que você deve ou não fazer.
Isso é o que a cultura faz, isso é o que a sociedade faz. Eu não estou aqui para fazer isso, definitivamente. Eu estou aqui para te dar um caminho de liberdade, de libertação, a partir da consciência. Gente, nada é de graça, assim, no sentido do nosso amadurecimento. A vida é muito generosa, ela coloca diante de nós todas as oportunidades que a gente tem para amadurecer. Mas se a gente perde por falta de consciência, a gente sofre. Então, trazer a consciência não é te dar trabalho, não é te qualificar, não é te enquadrar em nada. É te dar liberdade emocional para você ser capaz de ter um desejo, de colocar esse desejo no mundo. É você saber o que você quer e ser capaz de fazer isso acontecer. É só isso, gente. E esse equilíbrio, quando o nosso feminino e o nosso masculino estão integrados, é como se eles estivessem assim numa dança harmônica dentro de você, que te coloca nesse fluxo de sonho de realização. De sonho de realização. O que vai sonhar? O feminino equilibrado. O que vai realizar? O masculino equilibrado. Quem não quer ter isso na vida? Quem não quer viver essa experiência de se ver capaz de sonhar e de realizar? Então, essa integração é isso que ela vai te proporcionar. Ela não vai te qualificar em nada, porque essa expressão, gente, ela é autêntica. O mais legal do Jung, o mais legal desse conceito, é que no final de tudo, né, a essência de tudo é que você consiga fazer isso do seu jeito, do jeito que é a expressão da sua alma. Esquece tudo que te disseram que tem que ser. É você usar a sua capacidade de sonhar, de gerar os seus sonhos e de realizar os seus sonhos para a expressão da sua alma, para a expressão da sua verdade, daquilo que você deseja ser. E, gente, é isso que traz sentido para a vida. É isso que traz sentido para a nossa vida. Então, não se trata de lutar contra um lado, não se trata de escolher um time, da gente criar, levantar bandeira, é entender que todo mundo precisa integrar as duas energias dentro de si, de uma maneira harmônica, de uma maneira consciente. Então, gente, se você sente assim, ó, que a sua vida tá dividida, que a sua vida tá num pêndulo, sabe? Que você tá assim, sempre sendo pressionada de um lado ou de outro, que você não tem coerência interna, você não sabe o que você quer, ou se você sabe, você não se vê capaz de realizar. Isso é um sintoma de desintegração do seu ânimos ou da sua ânima e das suas energias psíquicas internas, femininas e masculinas. Então, essa sensação de cisão, de falta de coerência, né, de centralidade na vida, de capacidade de sonhar e realizar, é um sintoma dessa desintegração. Mas ela pode ser restaurada, né? Como eu falei para vocês, gente, a ciência da esperança nos mostra que nada fica 100% perdido, que tudo pode ser recuperado. E eu gostaria muito de fazer esse convite para vocês, para a gente se aprofundar nesse tema, né, no sábado, dia 12. Então, se você quer entender, gente, sobre isso, assim, de uma forma realmente transformadora, aplicada, né, porque hoje eu dei, assim, uma introdução, uma palhinha aqui, né, trouxe uns conceitos que já vão te ajudar, com certeza, a refletir a respeito disso. Mas no sábado, obviamente, eu vou ter um acompanhamento ali mais de pertinho, com exercícios, né, junto com a aula, assim, com dinâmicas, práticas, com material complementar, com apostila, gente. Então, assim, ó, isso aqui que eu falei pra vocês, mais o aprofundamento, vocês vão receber por escrito, tá? Escritinho, assim, pra estudar quantas vezes vocês quiserem. E o acesso ao grupo do Telegram para tirar dúvidas comigo. Então, como eu sei que esse é um conceito, né, uma aula que é um pouco mais conceitual, então eu trago, né, o Jung de um jeito um pouco mais profundo. Eu sei que para a gente desenvolver familiaridade com esses termos demora um tempo. Então eu fico super disponível para tirar dúvidas. Então, Gabi, não entendi isso, me explica melhor esse conceito, me explica melhor esse termo. Quem tá no grupo sabe que eu tô lá respondendo com todo o amor do mundo. Fiz até interpretação de sonho, gente, vocês querem saber no grupo. Então, é um encontro muito gostoso, assim, que a gente consegue ter nesse momento, né, de aprofundamento e de transformação. Então, eu estou aqui para fazer essa proposta, esse convite para vocês.
Agradecer profundamente a presença de cada um nessa live. Eu falei, eu vou fazer uma live de 40 minutos, a gente fica aqui 1h10, porque eu sou dessas, eu não consigo falar pouco, que eu prefiro pecar pelo excesso sempre, né, de informação. E agradeço, gente, a confiança e o carinho de vocês. Vejo vocês na aula sábado e muito em breve aqui no Insta novamente. Um beijo e até a próxima live.